Meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar da Beverly, a personagem de It, que em breve vai ser lançado, né? Só que assim, eu não vim contar a história dela. Eu vim falar sobre as muitas questões que essa personagem traz. Ela é a única menina no grupo dos 7, né? Dos 7 perdedores ali, né? Os losers. Ela tem uma bagagem emocional impressionante. Ela tem muitas coisas pra gente parar e pensar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela e o que ela representa dentro do It e dentro da cultura de horror de um modo geral, né? Porque assim, a gente tem muitas personagens femininas dentro do horror. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive, só clicar aqui. E é muito comum as personagens femininas elas serem tratadas de maneira meio complicada dentro dos filmes de horror. E assim, a Beverly, ela tem suas complicações e a gente precisa falar sobre elas, mas ao mesmo tempo ela tem coisas muito positivas que a gente também precisa conversar. Se você tá vendo esse vídeo é porque você provavelmente já viu o It Parte 1, ou você leu o livro, enfim, de alguma forma você deve conhecer a história do Stephen King. Então você deve saber que a Beverly, ela é uma menina que sofre muitos abusos físicos do seu pai. Tanto no livro quanto no filme, a Beverly, ela sofre muita coisa dentro de casa. E assim, o Pennywise, ele se vale dos maiores medos das pessoas e dentro do grupo, né, das crianças ali de Derry e que elas estão ali tentando lutar contra o Pennywise, ele sempre representa um medo muito forte das crianças. E no caso da Beverly, o maior medo dela é ninguém mais, ninguém menos que seu próprio pai. No livro, a gente tem de maneira muito explícita que ela sofre violência doméstica, né? Ele é extremamente abusivo com ela. Mas é algo muito sutil, o livro não deixa muito claro, não coloca isso de maneira óbvia, se ela sofre ou não violência sexual. Já no filme, isso fica muito mais explícito, a gente tem, né, de maneira mais explícita a violência sexual que o pai ali, ele tenta fazer com que ela sofra, né? Se no livro fica muito claro que quando o pai tenta violentar a Beverly de maneira sexual, isso acontece por causa das forças malignas que existem dentro da cidade de Derry, no filme, muitas vezes parece que não é a força maligna que impulsiona o pai da Beverly. É simplesmente ele e a maldade dele e o desejo bizarro que ele tem pela própria filha que levam ele a tentar cometer esse ato horrendo. Então, quando a gente pensa na personagem, a gente tem que analisar que ela sofre muito, que ela sofre muitos tipos de violência e que ela tem apenas 11 anos e que assim, ela já tá passando por uma situação aterrorizante e que a gente sabe que é uma situação que acontece o tempo todo em muitos lugares com muitas meninas. Ela anda num grupo com vários amigos meninos. E assim, durante boa parte da história, isso se mantém apenas realmente como uma amizade sem maldade, sem malícia. Mas a gente vai vendo no filme, fica bem claro que alguns dos meninos vão começando a ter um pouco de interesse pela Beverly, porque, enfim, ela é uma menina, ela tá crescendo, ela tá começando a ter curvas, ela começa a ser um objeto de desejo por parte dos meninos. E essa é uma parte da história que divide opiniões, assim. Inclusive, divide opiniões tanto no livro quanto no filme, né? Porque, assim, a Beverly, ela tem muita força, ela tem muita garra, ela luta contra os avanços do pai e ela tá ali naquele grupo de meninos e ela se impõe. Ela não é a coitadinha do grupo, a menina que precisa ser salva. Ela se salva sozinha, sabe? Ela é muito forte em alguns aspectos. Isso sem deixar de ser uma personagem extremamente feminina, uma personagem que, infelizmente, muito cedo começa a ter ciência, né, do que é ser mulher e do que é ter um corpo feminino. Mas mesmo tendo esse lado, né, cheio de força, de poder e de coragem, muitas vezes dentro da história fica meio dúbio, né, esse interesse dos meninos com relação a ela e fica aquela questão, né, será que pra uma personagem que sofre tanta violência, uma personagem tão jovem que tem que tomar ciência, né, do seu corpo feminino e da sua sexualidade tão cedo, será que mostrar tanto o quanto ela acaba sendo desejada, né, desejável aos olhos dos meninos,
é uma coisa interessante. Muita gente acha que no filme o It Parte 1 foi um problema a maneira como ele representou a Beverly, né? Como em algumas cenas ela tá com pouca roupa, ela vai nadar no lago com os meninos e muitos questionam que ela não deveria ser colocada com pouca roupa. Ao mesmo tempo, outros falam também que, assim, do mesmo jeito que ela tá de maiô ali, os meninos também estão de roupa de banho, com pouca roupa também. Então, que existe uma questão igualitária em algumas cenas. Eu acho que a gente também não pode exagerar. Eu não vejo problema que em uma cena particular, onde ela tá ali tomando um banho de lago com seus amigos, ela use uma roupa adequada para aquele momento. O que eu vejo problema é na forma como muitas pessoas encaram a Beverly. Porque assim, ela é uma menina de 11 anos. Tudo bem que ela é interpretada por uma atriz de 16. Ela continua sendo uma personagem de 11 anos. Ela continua sendo uma personagem muito menina, muito nova. Então, o problema, eu acho que tá em como as pessoas observam essa figura feminina, o corpo feminino tão jovem, sabe? Eu não vejo problema que ela apareça de biquíni, de maiô, mas a forma como a câmera pode se posicionar diante dela pode se tornar um problema, sabe? E a forma como determinadas nuances da personalidade dela são retratadas também podem se tornar um problema. De modo geral, eu não acho que o filme, ele coloca a Beverly de uma maneira extremamente sexualizada. Eu acho que em alguns momentos ela tem consciência demais da sexualidade dela. Eu acho que em alguns momentos é aterrorizante ver o que aquela garota sofre, porque assim, pelo amor de Deus, é uma menina sofrendo violência doméstica e até certo nível sofrendo violência sexual. Dito isso, é importante trazer esse questionamento, né? É importante que a gente fale, que a gente debata, que a gente saiba que todo dia tá acontecendo esse tipo de coisa horrível, né? Como a violência doméstica, como os abusos sexuais a crianças. Então, assim, tem esse lado que a gente pode trazer do filme, que é debater isso. E ao mesmo tempo a gente tem ali em uma personagem que mesmo na infância ela é muito forte para lidar com os próprios problemas. Mas aí a gente também tem a Beverly na fase adulta. Ela sai de Derry e ela acaba se casando. E o marido dela, gente, é um traste. O Tom Rogan, que é o seu marido, né, ele a enxerga como nada mais além de um objeto sexual. E veja bem, né, a gente tava falando aqui da força da personagem, que ela é muito mais do que isso, e ela acaba se casando com um homem que a enxerga apenas como isso, como um objeto sexual pra ele. E mais, ele é abusivo sexualmente e fisicamente com a Beverly. Então, ele bate nela, ele a maltrata sexualmente, e aí a gente acaba entrando naquilo que muita gente sempre fala, né? Que o que é conhecido acaba se tornando um padrão nos seus relacionamentos. Como ela foi abusada dentro de casa, ela acaba entrando num relacionamento onde ela é abusada da mesma forma. Só que ela é uma mulher que, apesar de tudo, ela tem muita garra, então ela consegue sair desse relacionamento e volta pra Derry. No livro a gente vai tendo isso alternado, né? A gente vai lendo sobre esses personagens, tanto na fase adulta quanto na fase infantil ao mesmo tempo. Não é exatamente uma história contada de maneira cronológica. Nos filmes, não. A gente teve a parte 1, que é mostrando durante toda a infância dos meninos, e depois, agora, a parte 2, a gente tem a fase adulta desses personagens. E aí, a gente tem que falar de um outro detalhe sobre a Beverly. Existe uma cena, que é uma cena extremamente polêmica, né? Que não foi colocada no It Parte 1 e que tá no livro do King. Que é a cena da Beverly transando com os 6 amigos. Sim, a Beverly, aos 11 anos, ela tem relações sexuais com cada um dos meninos. Obviamente, essa é uma cena muito polêmica, que tá no livro. Obviamente, é uma cena que causa muita repulsa pra praticamente todo mundo, por motivos óbvios. E assim, a gente precisa debater sobre ela, a gente precisa conversar sobre ela. Eu acho fantástico que ela não esteja no filme, inclusive, porque assim, eu não queria ver isso, e eu acho que muita gente não ia querer ver. O King, ele defende até certo ponto, né? Ele, inclusive, questiona por que as pessoas não reclamam das mortes das crianças, mas estão reclamando sobre a sexualidade daqueles personagens. Veja bem, eu sou super a favor de empoderamento sexual das pessoas. Eu acho que a gente tem que falar sobre sexo de uma maneira muito mais natural do que a gente fala. É algo que faz parte da vida e é algo normal. Mas veja bem, a criança
tem 11 anos na cena. Aquelas crianças têm 11 anos na cena. E aí você pega uma personagem, uma menina, que sofre abuso, que tem 11 anos, e coloca ela pra transar com 6 meninos também. Assim, claro que tem problema nisso aí, gente. Em tantas instâncias que é difícil a gente começar a analisar. Aos 11 anos, nenhuma criança tem capacidade real de consentir. Então, assim, uma criança de 11 anos, ela não sabe o que tá fazendo ao dizer sim para uma relação sexual. E imagina, uma criança que é abusada dentro de casa. E, óbvio, ela não vai entender aquilo da maneira que aquilo deveria ser entendido. E aí, imagina, uma menina abusada de 11 anos transando com seus 6 amiguinhos, que também são muito jovens e que não têm exatamente a dimensão do que aquilo significa. E por mais que o King, ele diga, né, que a cena teve uma função de conexão entre os personagens e de que foi uma forma da Beverly tomar conta da própria sexualidade, não, gente. Uma menina de 11 anos, ela não tem nem que estar pensando na própria sexualidade, porque ela é uma criança. Então, assim, não tem que tomar conta da própria sexualidade, não. Tem que ser criança, sabe? Quando você ficar mais velha, aí você tomar conta da sua própria sexualidade. Ok, mas com 11 anos, qual a lógica de uma menina de 11 anos, sabe? Que não entende direito o que tá acontecendo? E ok, a gente vive num mundo sexualizado, hipersexualizado. Mas, vamos ser honestos. Não sei, eu sou muito tia velha que tô aqui achando um absurdo uma menina de 11 anos tá transando com mais 6 garotos de 11. Ah, por favor, né? Então sim, eu acho uma cena problemática. Sim, eu acho a defesa do King, a própria cena que ele escreveu, problemática também. Não tô aqui falando que não gosto do King, pelo contrário, gosto bastante. Mas assim, acho a cena um erro de tantas maneiras que assim, me causa muita repulsa a ideia dessa cena. E eu fico muito feliz que não colocaram isso no filme. Eu fico feliz também que não colocaram abusos de maneira mais gráfica. E assim, eu ainda acho que apesar de tudo que acontece, apesar de muitos problemas que a personagem tem, inclusive muitos desses problemas eu acho que vêm a partir de um olhar masculino que o autor tem. Mas ainda assim, apesar dos problemas que a gente encontra, a gente tem uma personagem que é muito capaz. A Beverly é uma personagem de ação, apesar de ter sua cota de relacionamentos abusivos, porque assim, você ser uma pessoa bem resolvida, você ser uma pessoa empoderada, apesar de eu não gostar tanto hoje em dia do uso dessa palavra, mas assim, ela é uma pessoa que toma conta da própria história, ela acaba em relacionamentos abusivos porque qualquer pessoa pode acabar em um relacionamento abusivo, e isso é importante ser dito também, isso é importante de ser pensado. Não é porque uma mulher é forte, não é porque uma mulher ela tem ação na própria vida que ela não pode acabar em um relacionamento abusivo. Na verdade, qualquer pessoa tá sujeita a relacionamentos abusivos, e principalmente se você cresceu vivendo com isso, você tem grandes chances de acabar em algum momento da vida passando por esse tipo de situação novamente, porque é aquilo que você conhece, né? Tem vários psicólogos que falam sobre isso, eu não sou psicóloga, então acho que não é o momento para estar tratando especificamente sobre isso. Mas assim, apesar de tudo, ela é uma personagem que tem muita força, que toma conta da própria história, que tem ação e que vai lá e faz, sabe? Ela é uma personagem que enfrenta seus medos e enfrenta de maneira mais corajosa do que alguns outros dos seus amigos que tem que enfrentar o Pennywise durante toda a trama de It. Outra coisa importante é que a Beverly, ela não é a personagem que precisa sempre ser protegida. Ela tá ali cercada de 6 garotos, mas ela não é a pobrezinha que precisa o tempo inteiro ser salva, que é um recurso muito comum dentro do horror. Ok, ela vai precisar ser salva uma ou outra vez, mas todos os personagens, eles precisam ser salvos uns pelos outros. Ela não é a personagem que tá sempre em perigo, ela não é a donzela indefesa que precisa do homem pra salvá-la. Ela se salva por conta própria. Então, eu acho que apesar de todos os problemas, apesar de todos os defeitos da representação da Beverly, ela ainda
é uma personagem muito incrível, principalmente quando você pensa que ela começa a história sendo uma personagem tão jovem. Então a trajetória dela é muito interessante, é uma trajetória que vale a pena ser conhecida e apreciada e valorizada. Então, se você gosta da Beverly, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, você que está empolgado aí para ver It Parte 2 e que gosta de tratar de assuntos, né, que são importantes. Então vamos conversar mais também nos comentários. Fala pra mim o que é que você acha da forma como a Beverly é tratada nos filmes e de como o Tio King, né, colocou ela ali no It. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de conteúdo sobre Stephen King, horror e sobre mulheres fortes e questões sobre representatividade. Não esquece de também me seguir nas redes sociais e é isso. Tchau!